Oi gatas! Hoje eu vou dividir com vocês 10 dicas de como ser mais produtivo. Eu sou a Daisy e bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou contar pra vocês como eu me tornei mais produtiva, especialmente depois que eu tive as duas meninas. Mas assista esse vídeo até o final, porque lá eu vou dar umas dicas extras do que vocês podem estar fazendo também. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever, de dar um like e de acionar as notificações. Semana passada eu coloquei um post no meu Instagram. Na verdade foi um repost do Joel J. E eu vou deixar o Instagram dele aqui nas descrições, se vocês quiserem ir lá seguir ele. E esse foi o post. Depois desse post, muita gente me mandou mensagem dizendo que estavam precisando tomar essa atitude também, de se obedecer. E algumas das minhas amigas até disseram que elas estavam se sentindo desmotivadas, que estavam sempre cansadas, que não sabiam o que fazer da vida. E aí eu me dei conta que eu tava na mesma situação e eu consegui sair disso. Comigo foi um ciclo de quase 3 anos. Então eu vou falar pra vocês de como eu mudei, como eu virei a minha vida. Mas antes de dar as dicas, eu vou contar um pouquinho de como eu tava me sentindo, porque aí você vai ver se você se identifica, se é o seu caso. Eu tava me sentindo muito estagnada profissionalmente, como se a minha vida não tivesse indo pra frente. Eu tinha lá atrás um plano A, que era, em 2014, eu voltei pra faculdade de Química, porque eu precisava de notas pra entrar na faculdade de Medicina. E meu sonho era ser médica. Eu não tinha um plano B, mas devido ao tratamento de fertilidade, a gente não sabia se a gente podia esperar. Então a gente decidiu começar o tratamento ali. Então esse meu plano A foi por água abaixo. Porque como é que eu vou deixar as minhas filhas pra ir pra uma faculdade de Medicina? Sendo que nos finais de semana você tem que estar estudando. Quando é que eu vou estar voltando pra faculdade? Então meio que esse plano foi por água abaixo. Só que eu não tinha um plano B. Então eu me senti totalmente perdida. O que eu vou fazer na minha vida? Eu tive 2 crises existenciais. Uma antes da Isabela nascer, uma antes da Milly nascer. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer na minha vida? Eu tava vivendo a vida como a música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu, sabe? Tipo assim, eu não tinha motivação pra nada. Eu acordava sem saber como meu dia ia ser. Pra falar a verdade, eu nem queria acordar, viu? Se não fossem as minhas filhas, acho que eu não acordava. Acho que eu passava o dia na cama dormindo. Que já foi o caso no passado. Quando eu ficava meio deprê, pra baixo, sem saber o que fazer da vida, assim, sem ter aquela força pra lutar. Quando eu perdia as forças, eu dormia. Eu passava o dia de pijama, porque eu pensava, não vou sair mesmo. Aí no final do dia, eu pensava, nossa, não fiz nada. Mas lógico que eu fiz. Eu cuidei das minhas filhas, eu limpei, eu cozinhei, mas eu não tinha essa noção. Parecia que eu não tinha feito nada na minha vida, porque eu preciso estar estimulando o meu cérebro, eu preciso de estímulo, e eu tava sem nenhum. Era impressionante, parecia que tinha alguma coisa que me puxava pra trás, parecia que eu esbarrava num muro mental, e eu chegava ali, eu esbarrava, eu não conseguia sair. Mas acho que já deu pra vocês entenderem que eu tava numa bad bem feia, né? Mas aí chegou uma hora que eu cansei desse ciclo. Eu cansei de chegar no final do dia e pensar, não fiz nada, ou chegar no final da semana e pensar, nossa, pra onde é que minha vida tá indo? Eu cansei de me sentir frustrada. É essa a palavra, frustrada. Eu tava frustrada a todo momento, que eu me sinto até ingrata em falar isso, mas eu não tava me sentindo feliz. Apesar de eu ter uma casa, de eu ter todo mundo na minha família tá com saúde, de eu ter comida em casa que muita gente não tem, eu até me sentia mal de pensar isso. Mas era como eu me sentia, e sentimento a gente não controla. E eu sei que muita gente aqui, a gente não é leigo, a gente sabe o que a gente tem que fazer pra mudar a situação, mas a gente não tem força. Eu vou falar pra vocês agora as 10 principais coisas que eu fiz que me ajudaram a sair desse ciclo de frustração, de depressão, porque eu acho que eu tava um pouquinho depressiva. Dica 1: arrumar a cama e trocar de roupa. Eu sei que é uma coisa bem clichê, todo mundo fala, mas gente, faz uma diferença enorme. Você acordar, você tá fazendo a sua cama, você tá mandando uma mensagem pro seu cérebro, o dia começou, agora eu tô pronta. E aí enquanto você tá arrumando, você já tá mentalizando de como você quer que seja o seu dia. E trocar de roupa. Vocês já perceberam que quando você fica o dia todo de pijama em casa, você fica aquela preguicinha, você não quer fazer nada, só quer sentar no sofá, assistir televisão? Quando você troca de roupa, você tá falando pro seu cérebro, tô pronta. Você tá dando um start no seu dia. E se você quiser, até coloca uma maquiagenzinha se você sentir melhor. Dica 2: você tem que achar uma coisa que te dá
dá prazer em fazer e definir seus objetivos. Depois que o meu plano A foi por água abaixo, eu não sabia o que fazer na minha vida. Então, por isso que eu fiquei nesse limbo, e buscava uma coisa aqui, buscava uma coisa ali, não gostava de nada. E eu falava pro meu marido, eu não consigo achar uma coisa que eu me veja fazendo daqui a 5 anos. Eu tô querendo fazer esse canal no YouTube já tem mais de 3 anos. Foi na época que eu tava fazendo o segundo tratamento de fertilidade, antes da Isabela. Porque eu queria dividir um pouco mais da minha jornada. E eu fiquei nesse impasse, faço, não faço, e não fiz. Mas naquela época eu não tinha um objetivo definido. Eu pensava, vou começar um canal no YouTube, mas e aí? O que eu vou fazer? Vou falar só de fertilidade? Eu não sabia, porque eu não tinha objetivos definidos. Você que tem que definir os seus objetivos, mas você tem que ter clareza no que você quer fazer. Porque quando a gente tem clareza no que a gente quer fazer, a gente tem foco. E isso faz a gente acordar todo dia. Dica 3, que no caso seria fazer o seu vision board. Se você não sabe como fazer, eu vou colocar o link no final desse vídeo e aqui embaixo na descrição como fazer o seu vision board. Eu sei que algumas coisas parecem ser simples, mas tem gente que não sabe. Então eu vou colocar o vídeo do Vision Board aqui na descrição se você quiser ver. Você vai visualizar todos os dias os seus objetivos. Por exemplo, eu consigo me imaginar recebendo a plaquinha de 100 mil inscritos. Eu tenho uma imagem certinha na minha cabeça. E agora a minha dica 4, comprometimento. Eu tinha mania de começar as coisas e não terminar, porque eu não me comprometia. No primeiro obstáculo, qualquer dificuldadezinha, eu já começava a achar justificativa pra não terminar. Eu não tinha comprometimento comigo mesmo, pelas coisas que eu queria. Eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Então, que fosse ler um livro, eu não conseguia terminar, porque eu não me colocava em primeiro lugar. Ali eu não tava fazendo por mim, talvez eu tava fazendo pra agradar outras pessoas. Então a gente tem que ter comprometimento primeiramente com a gente mesmo, pra depois ter com os outros. Dica 5 é a aceitação. Eu tive que trabalhar isso muito. Eu fui até fazer terapia. Como eu falei, eu tinha aquele plano A de ser médica. E aquele plano A não deu certo. Mas enquanto eu perdia tempo voltando pro passado, eu não tinha tempo pra pensar no meu futuro. A minha cabeça estava tão preenchida com que e se, que eu não tinha tempo pra ver, pra olhar pro meu futuro, pra ver como que as coisas poderiam ser. Então eu tive que trabalhar isso pra aceitar que aquela coisa que eu planejei não saiu do jeito que eu queria. E pensar no meu futuro. Tá, então como é que eu vou fazer agora? E isso me traz pra dica 7, libertação. A gente tem que se libertar de tudo do passado que puxa a gente pra lá. E quem vive de passado é museu, gente. Então a gente tem que pensar no futuro. Quando você se liberta, você tem mais clareza pra pensar no seu futuro. Você tem mais clareza pra ver as oportunidades que estão aparecendo na sua vida. Quando eu trabalhei a aceitação, eu me libertei. E quando eu me libertei, eu me senti mais leve, eu me senti mais feliz. Tinha aquele peso nas costas de que, nossa, mas eu não consegui fazer o que eu queria ter feito. Então, quando eu trabalhei a aceitação, eu consegui me libertar. E aí sim, eu tive clareza pra pensar, vou tentar o YouTube, quem sabe não dá certo. Foi aí que eu comecei a traçar um plano das coisas que eu queria fazer. Agora, a dica 8. Vitamina D. Tem muitos estudos ligando a deficiência da vitamina D ao cansaço, à infertilidade e até a depressão. Então eu comecei a tomar suplementos de vitamina D. Eu tenho mais disposição, eu durmo melhor, eu tenho mais energia porque eu me movimento mais, então o movimento gera energia. E ainda mais onde eu moro, a gente não tem sol todo dia como é no Brasil. Então aqui é necessidade de tomar vitamina D. Eu comecei a tomar vitamina D no 3º tratamento de fertilidade. Pra você ver, o 3º tratamento de fertilidade foi o que deu certo. E eu nunca mais tive aqueles episódios de querer ficar dormindo. E ligando com a vitamina D, vem a minha dica 9. Gente, comida saudável. Não é clichê. Você não precisa comer 100% orgânico, saudável, todos os dias. Não é assim. Você tem que ter um balanço. Você tem que ter o dia que você quer comer pizza. Você tem que ter o dia que você quer comer uma batata frita. O negócio é equilíbrio. Então aqui em casa eu priorizei a comida saudável. A gente tá comendo menos carne vermelha. A gente tem uma refeição vegetariana 2 vezes por semana. Eu tô tentando fazer as coisas em casa. Ao invés de comprar pão, eu tô fazendo pão em casa. Que eu já gostava de fazer, mas agora eu tô fazendo com mais frequência. Se eu vou fazer uma macarronada, eu faço um molho de tomate em casa. Eu procuro não usar os enlatados. E eu incluí mais coisas, como legumes que eu nunca tinha experimentado. Eu achava o avocado na salada um absurdo. E aí eu me comprometi por 2 semanas pra comer avocado. Eu fiz 4 receitas com avocado. E hoje eu gosto. E a Isabela ama guacamole, é impressionante. Aí a minha dica 10, que eu acho que é a mais importante, porque minhas amigas falam, Daisy, como é que você dá conta de 2 crianças, casa, marido, comida e ainda faz vídeo pro YouTube? Porque vocês não têm noção do tanto de tempo que leva pra fazer esses vídeos. Mas a minha dica pra que eu possa fazer tudo isso é planejamento.
Às vezes você fica pensando, nossa, eu tenho que fazer isso, isso, isso e aquilo. E aí as coisas parecem ser muito mais pesadas, muito mais difíceis de fazer do que elas realmente são. Então quando você coloca num papel, você consegue visualizar. Eu ainda tenho esse calendário onde eu anoto o geral, que é organizar uma gaveta, limpar uma geladeira, então essas coisas entram no meu calendário. E com isso eu consigo encaixar as outras coisas que eu quero fazer. Por exemplo, agora é sábado de manhã e eu tô gravando esse vídeo. Amanhã eu edito pro vídeo entrar durante a semana. E aí eu tenho um outro calendário também, que é pras questões do YouTube. Todos os detalhes do vídeo, tá tudo programado num calendário. Não tentem organizar e pensar tudo na cabeça de vocês. Coloquem no papel, se planejem. E aí tem mais umas coisinhas extras que eu faço também, me ajudam bastante. Meditação. Com uma amiga minha, ela fez um grupo no WhatsApp, a Cibele, e ela todo dia manda uma tarefa, o áudio da meditação pra gente fazer. Tá sendo assim, transcendental, acho que é essa a palavra. Uma noite de sono bem dormida, mas não necessariamente a quantidade de horas quer dizer que você teve uma boa noite de sono. Às vezes você pode dormir 8 horas e acordar cansado, ou dormir 4 e acordar cheio de energia. Quer dizer que independente da quantidade de horas que você teve pra dormir, você está descansado. Menos uma vez por semana, sábado à noite. Eu e meu marido, a gente tá fazendo um date night. A gente faz uma janta junto, a gente senta lá fora no jardim se a gente puder. A gente tem ali um encontro, só eu e ele, sem criança, sem distração. E ali a gente fala outras coisas a não ser as nossas filhas. Porque quem é pai e mãe sabe que chega uma hora que a gente parece que os assuntos só são sobre os filhos. E a gente meio que esquece que antes de ser pai e mãe, a gente é um indivíduo. Então isso tá ajudando muito, até na conexão entre eu e meu marido. Então é isso, gente. Essas são algumas dicas de coisas que eu fiz pra me tornar mais produtiva, pra realizar as coisas que eu sempre quis fazer. Tá dando certo pra mim. E se por acaso alguma coisa mudar, eu falo pra vocês. A gente pode tomar atitudes pequenas, uma por uma, e no final, elas juntas vão fazer uma diferença enorme na sua vida. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa lá nos comentários que eu vou responder todo mundo. E até o próximo vídeo.